Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Na verdade é um momento, né? É um momento de amizade, de intimidade, de oração e de fé. Vamos pedir a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, a sua luz. Pedimos, Senhor, que venha nos iluminar na nossa vida. Neste novo ano, Senhor, para que cada vez mais possamos nos encher da Tua graça, para que possamos, Senhor, cada vez mais estar em intimidade, em amizade contigo, Deus de nossa vida. Te louvamos e bendizemos por mais um ano de vida. Te louvamos e bendizemos porque tudo é vosso, a nossa vida. Pedimos apenas, Senhor, a graça de podermos vos amar e, amando-vos, obedecer. Amém. Dai o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está no Evangelista São Mateus, no capítulo 4. Versículos 12 até o 17 e 23 ao 25, tá bom? 12 ao 17, 23 ao 25. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto do mar, no território de Zabulon e Neftali. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e de Neftali, caminho do mar, além Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram a ele todos os que sofriam diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do além Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, este momento do Evangelho é aquele momento logo após a tentação e antes do sermão da montanha. É o momento quando João Batista é preso e Jesus sai de Nazaré e vai para ali fixar a sua residência em Cafarnaum, certo? Dito isso, entendamos bem, primeira coisa importante: quando João foi preso, Jesus não se escondeu. Jesus, aí começa realmente o seu ministério, certo? Não por causa ali da prisão de João, no sentido de causar algum tipo de temor, mas porque era chegada a hora, cessou o tempo de João. João Batista cumpriu a sua missão. Na vida, no exemplo, na pregação, preparou os caminhos do Senhor. E agora para ele está destinado a coroa do martírio. Ou seja, ele ia dar o maior testemunho ainda, que era o seu amor a Deus, morrendo por causa da pregação da verdade, do Cristo. Certo? Então, duas coisas importantes. Primeiro, quando uma coisa ruim acontece, uma situação aparentemente ruim, quem disse que isso é ruim? E quem disse que as coisas boas podem ser realmente boas no sentido espiritual? Não que Deus queira algo ruim, mas Deus pode tirar um bem daquilo.
um bem muito maior, como a prisão e a morte de João, como a morte do seu próprio filho, a salvação do mundo, certo? Deus quer isso? Não, no sentido de sofrimento para as pessoas, não. Mas Deus tira isso para a santificação, não somente delas, mas para a conversão e para o bem da humanidade e para o testemunho que fica para tantas pessoas. Às vezes passa por situações difíceis, a gente pensa que aquilo é um grande mal, mas será que isso não está desencadeando em mim, graças para a minha conversão, para a santificação da minha família, para nossas mudanças de vida, de atitude, repensar, certo? Então, não necessariamente o mal que aconteça seja de todo um mal, e até mesmo um bem. Pode ser que aquilo me leve a um comodismo espiritual, né? A um apego burguês, né? De comodidades dessa vida. Quem disse que esta fartura está fazendo bem para mim? E Jesus mesmo conta as parábolas, como aquela daquele homem que guardou lá no seu celeiro muita coisa e agora ia aproveitar a vida, e Deus o chama de louco, né? Então, quer dizer, parece que existe um paradoxo nisso, né? Não necessariamente todo mal será coisas ruins para a nossa vida. Às vezes aquilo me ajuda a crescer espiritualmente. E às vezes um bem, um bem financeiro, comercial, uma coisa assim, talvez aquilo não seja tão assim um bem, mas pode me levar a um lugar errado, a amizades erradas, a um comodismo, certo? Essa é a primeira coisa importante. Segunda é que quando João aqui está preso, certo? Como eu disse, ali que Jesus começa o seu ministério, com coragem. Já acabou o tempo de João, agora é o tempo do Cristo, agora é o tempo da salvação. Chegou a hora dele se manifestar ao mundo. E ele se manifesta quando? Como? Curando as pessoas também. Mas veja bem, a principal coisa aqui que Jesus faz, lá no versículo 23, né? Jesus percorria a Galileia. Primeira coisa, olha a mais importante, ensinando nas sinagogas, anunciando o evangelho e o reino de Deus, curando as pessoas. Aí sim, a enfermidade, toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Então a coisa mais importante para nós é realmente a experiência do amor com Cristo, o conhecimento que nós precisamos ter com Deus, para assim alcançar outras graças. Uma situação, uma cura, uma libertação, isso mesmo. Mas a coisa principal é acolher o reino de Deus, conhecer Jesus, estar com Deus, a sua palavra, a sua verdade, os seus mandamentos. Acolha. Buscai o reino de Deus e tudo será dado em acréscimo. Depois a gente pensa nos outros. É claro que Deus, na sua benevolência, concede milagres primeiros a algumas pessoas, né, para depois ir poder tocar no coração. Ele sabe o que é melhor, ele conhece. Mas numa ordem assim, digo assim, uma ordem natural, o certo para nós é acolha, viva, receba a palavra, viva o que ele ensinou. Quem é, meu irmão? Aquele que ouve a minha palavra, aquele que conhece o que eu estou falando e ensinando, e põe em prática e vive. E tudo mais, aí sim, será dado em acréscimo. Vamos pedir essa graça então. Senhor, que na ordem da graça na minha vida esteja o amor que preciso ter a Ti. Que na ordem da graça na minha vida esteja, Senhor, a minha intimidade e amizade contigo, a obediência ao Senhor. Abençoai cada irmão, a cada pessoa neste novo ano, Senhor. Dai-nos a coragem, aquela mesma que Tu teve para evangelizar, impelidos pelo Teu Espírito, para que também nós, como João, cumpramos a nossa missão para receber um dia o prêmio. E o prêmio, Senhor, não está nessa vida. O prêmio, Senhor, está na vida eterna. Aqui começamos a receber as graças. Obrigado, Jesus. Dai-nos a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.